Olá, eu sou Eric Kennedy, sou engenheiro químico, empresário, especialista em desenvolvimento de produtos cosmecêuticos, também atuo na área da tricologia e da terapia capilar. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast Beauty Business. E hoje aqui comigo, meu amigo, o Dr. Júlio Boaventura. Sou eu, muito obrigado pelo convite, Eric. Olá, pessoal, eu sou o Dr. Júlio Boaventura, sou médico, atuo com cirurgia de transplante capilar e tricologia e estou aqui para poder falar um pouco, sobre esses fenômenos capilares que acontecem aí e como conflito de interesses, eu sou porta-voz da marca Eric Kennedy Professional. Eu trabalho também com cirurgia capilar, transplante de capilar, barba e sobrancelhas e também sou tricologista e tive essa honra de ser convidado aqui pelo meu amigo, grande cientista, engenheiro químico Eric Kennedy, para falar um pouquinho de ciência para vocês, de uma forma mais descomplicada, de uma forma que facilite vocês entenderem tudo o que acontece ali nos mínimos detalhes, o que a gente não vê a olho nu e como isso pode ser resolvido de forma muito simples, né, Eric? Simples assim para quem estuda, né? Porque há vários artigos científicos, há vários ativos, há equipamentos hoje super modernos e sem contar com os anos de estudo que você obteve. Nós obtivemos, E que ainda continua, né, na verdade. Continuamos, o médico ele estuda para sempre, né, Eric? Um encargo muito grande, mas é um encargo que a gente leva com prazer, né? Vamos passando pela prova, dando glória a Deus, Amém. né? Como eu costumo falar. E olha, a gente, para falar de cabelo, em mínimos detalhes, digamos assim, é algo que eu imagino até que eu já tenha conversado contigo. Depois que se entra no curso de medicina, uma pessoa, ela tem dois caminhos. Ou ela acredita muito em Deus, ou ela deixa de acreditar, porque os detalhes são muito minuciosos. Eu segui o caminho de escolher acreditar, porque a perfeição que é o corpo humano, sobretudo no fio de cabelo, que as pessoas não imaginam a complexidade que é, o literalmente complexo do folículo capilar, que ele envolve tanto o fio, que é o que a gente vê ali, mas envolve também aquele bulbo capilar, que é onde toda a mágica acontece aí. Quando eu estou palestrando ou estou dando aula, eu sempre faço questão de explicar para os profissionais que vão usar produtos a importância de conhecer bem o couro cabeludo, de conhecer o fio de cabelo, de que é a composição do cabelo. Mas há tantos mitos, né? Há tanta coisa, as pessoas inventam tantas coisas, a internet vem aí e acaba confundindo as pessoas. Você tem essa mesma percepção? Tenho a mesma percepção, a desinformação ela é muito grande. E uma curiosidade, já aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, e você deve saber certamente, o folículo capilar, ele é o órgão talvez o mais sensível a qualquer alteração metabólica que aconteça no corpo. Ele sempre responde primeiro, seja uma cirurgia, seja um estresse mesmo, mental, né? Seja um procedimento, o folículo sempre responde, ele sempre mostra pra gente além do cabelo. Se o cabelo está caindo, se o cabelo está sofrendo, vamos buscar alguma coisa orgânica, sistêmica, porque tem algo acontecendo de errado ali no organismo. Pois é, e hoje, assim, na nossa atualidade hoje, o que a gente está vendo aí é um sucesso, podemos dizer assim, um sucesso para quem sabe usar corretamente, Uma febre. é a febre, né? As canetas emagrecedoras. E aí a pessoa coloca a culpa no remédio. Sempre quando eu escuto algo, eu vou pesquisar, eu não saio falando. Bom, a gente já teve alguns problemas no passado, quando na época da Covid, que a Covid fazia cair o cabelo. Eu entendi sobre isso, mas hoje, não só eu, mas também o público que nos acompanha, eles também querem saber, realmente as canetas, é o próprio remédio que está ali sendo aplicado que faz com que a pessoa, além de perder peso, também perca cabelo em grandes quantidades? A caneta, ela não é a vilã, digamos assim. E eu quero te falar porque existe um paradoxo na medicina e no amor, nem nunca e nem sempre. Né? A gente usa muito essa frase, porque a gordura, né, o tecido adiposo, ele é tóxico para o organismo, tóxico para os órgãos e tóxico também para o folículo capilar. No entanto, se você tem muita gordura e causa essa inflamação crônica no folículo capilar, quando você perde gordura, naturalmente você também desinflama. Então, o uso das canetinhas nos estudos que nós temos recentes, né, agora, e até alguns mais antigos, não específicos da caneta, mas do emagrecimento, eles trazem tanto a parte ruim quanto a parte boa. Então, há o benefício sim no emagrecimento. Agora, o emagrecimento rápido, né, não é considerado um emagrecimento saudável, mas ele vai trazer consequências, tanto para o cabelo quanto para todo o organismo. E aí, no caso focando aqui na perda de peso, é necessário a pessoa ela fazer primeiro, claro que tem que fazer um acompanhamento médico, eu sou super a favor de fazer com acompanhamento médico,
E aí é interessante a pessoa fazer também um acompanhamento nutricional para que ela, ao passar por esse processo, digamos que essa queda metabólica, assim que posso O dizer, estresse o estresse metabólico, sim. metabólico, porque do nada a pessoa está ali com a parte nutricional dela bem desenvolvida. E depois, porque a caneta também tira a fome. Então, ela deixa, talvez, de comer algumas coisas que podem prejudicar essa parte, esse balanço nutricional? Então, existe uma prevenção, mas para a gente falar de queda de cabelo, eu preciso explicar e deixar bem claro que todo mundo vai ter queda de cabelo. O cabelo ele passa por fases. Vou pedir para o Lucas jogar a imagem da fase do ciclo capilar aqui para gente, para poder explicar de uma forma mais simples para vocês. O cabelo, assim como tudo na nossa vida, ele tem ciclos, né? Nós temos a primeira fase ali, a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. Essa fase anágena, ela dura em torno de 2 até 7 anos, o cabelo fica naquela fase ali. Tá? Depois ele passa para uma fase catágena, que é uma fase de transição, tá? E fica ali alguns meses, 2 a 5 meses, e depois ele vai para a fase telógena, que é uma fase de descanso do cabelo, ele fica ali, não cresce, não diminui, não acontece nada, e em algum momento ele vai ter a fase exógena dessa fase telógena, uma subfase, né? Que é quando o fio de cabelo cai e dá espaço para nascer um novo fio ali na fase anágena novamente, e assim fechando o ciclo. Por que que eu quis trazer isso aqui? Porque isso aqui é um ciclo natural. Todo mundo vai perder cabelo. Agora, o erro acontece, primeiro, na distribuição da quantidade de fios que está em cada fase. Nós temos, naturalmente, 85% dos fios de cabelo na fase anágena, na fase mais longa do cabelo, que é a fase de crescimento, é a fase que todo mundo quer, né? Crescer cabelo, encher o cabelo. Claro. Né? E cerca de 15% está distribuído aí entre a catágena e a telógena, com maior parte na telógena. Quando que acontece um diagnóstico, digamos assim, bem conceitual do que é o eflúvio telógeno, que é diferente da alopécia? A alopécia vem do termo alopécia, alo de afinamento, pelo, pécia de pelo. Então, a alopécia é o afinamento do cabelo e o eflúvio telógeno é a queda do cabelo. Então, no eflúvio telógeno, por conceito, eu tenho mais que 15% dos meus fios em fase telógena, em fase de queda. E aí sim você nota, você percebe, quando faz aquele pull test, né? O teste que você passa a mão aqui, sai bastante cabelo, cai além do normal, o travesseiro enche de cabelo. E aí nós temos algumas estratégias também para poder cuidar disso aí. Né? E aí, esse ciclo todo é interessante. Eu também gosto demais dessa parte da ciência. Eu sou apaixonado. Eu sempre costumo dizer, né? O fio, ele nasce, ele desenvolve, ele cai. Não é assim? Mas, com o passar do tempo, se eu não tiver uma boa prevenção, esse ciclo ele vai diminuindo a potencialidade dele, porque a gente vai envelhecendo, e aí nasce, cresce, cai. Nasce, cresce, cai. Eu poderia dizer que um momento ou outro ele nasce, cresce. Olha, a gente vai diminuindo até para falar, cai e ele não tem mais força para nascer de novo. Por quê? Você pode envelhecer com saúde e isso se aplica ao cabelo também. Então, se você cuida do seu cabelo desde cedo, né? Eu gosto de comparar muito o tratamento capilar com a academia. Você começa a fazer o exercício para você atingir uma boa vitalidade, entregar o melhor que você tem em termos de físico, em termos de energia. E o cabelo é da mesma forma. Se você faz a academia e para de fazer a academia, você perde uma parte daquele resultado. E você desacelera o seu metabolismo. Quando você começa a cuidar do seu cabelo e você deixa de cuidar do seu cabelo, você vai perder uma parte daquele resultado. Isso é natural, porque estamos falando de biologia e fisiologia humana. Não é? Então, a pessoa que envelhece, ela pode envelhecer sim e ter um cabelo muito bem forte, brilhante, né? Tem gente que aceita mais a idade, aquele cabelo grisalho, que é lindo, eu acho maravilhoso aquilo ali. Outras pessoas, né, preferem usar tinturas, e aí nós preferimos os produtos que são veganos também, por agredir menos o couro cabeludo. Indicamos também produtos que são mais neutros, né, para não alterar tanto esse pH do cabelo. E isso vai deixar o cabelo mais brilhoso, mais forte, né? E reduzir sim a queda, porque a formação do cabelo, ela tem uma demanda de nutritiva, né, de vitaminas, de micro e macronutrientes, e tem uma demanda energética. Mas assim como tudo no corpo, quando nós vamos envelhecendo, nós temos uma alteração do nosso metabolismo. Então, o metabolismo desacelera. E com isso, sim, o envelhecimento natural vai afetar os folículos Vai capilares. acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Entendi. Bom, adianta usar tônico, produtos bons, se o corpo estiver com déficit nutricional? Eu não vou dizer assim, adianta e é a salvação, mas é uma boa forma de prevenir também.
tá? Óbvio. De locais confiáveis, ativos seguros, confiáveis, né? Sempre é uma boa opção, sim, utilizar tônicos capilares, porque eles agem direto no local. Você tem uma repercussão mínima sistêmica quando você aplica o produto diretamente no local onde você quer agir. Ah, isso é muito importante, porque é tanto a parte interna, através de nutrição, e também a parte externa, né? Aplicar um tônico, um bom ativo que estimula esse folículo piloso, aumentar a sua densidade. Se ele aumenta a densidade, ele tem menos queda? Olha, isso é um conjunto de fatores, né? Não dá pra gente falar em só de densidade, complexo que é o folículo capilar. Eu vou pedir de novo, coloca aquela fase das fases do cabelo, a foto das fases do cabelo, pra eu explicar um detalhe para vocês. O folículo capilar, ele é como se fosse um mini órgão endócrino muito complexo. Nessa parte do bulbo, que é essa parte mais grossinha aqui da base do fio, é uma porção que todas as pesquisas e estudos sobre cabelo é direcionado somente para aquilo. Então, pouco se estuda sobre o fio em geral, mas sobre essa parte que é muito complexa, é que é o interesse de todo mundo, porque as medicações, os cosmecêuticos, que são cosméticos que têm ação, têm princípios ativos que fazem tratamento de fato, né, são voltados todos para o bulbo. Óbvio, existem produtos hoje, você tem expertise demais para falar disso, que vão agir também em toda a estrutura do fio, deixando mais brilhoso, mexendo na cutícula, estrutura da queratina, em pH e tudo mais. Mas o segredo do cabelo está em você cuidar desse bulbozinho aqui para ele crescer de uma forma que, digamos assim, visualmente aceitável, né? Forte, com brilho, com força mesmo, né? Com a resistência mais, eu diria, né? E reduzindo também a transição da fase anágena para a fase telógena. Eric, eu tenho um ponto importante que eu queria falar com você aqui, Sim. que é o seguinte: quando a gente fala de queda capilar, e na medicina a gente usa muito o termo estresse, tá? Não só o estresse mais mental, de você ficar com raiva, irritado, tudo que tira e quebra o equilíbrio que é o corpo, que digamos assim, que atrapalha a homeostase, ele vai repercutir de alguma forma no corpo. E quando a gente fala de emagrecimento, né, rápido, é um estresse metabólico tremendo, tremendo. Efeitos colaterais inúmeros, mas a queda de cabelo, que é o principal que a gente vai abordar aqui hoje, é uma coisa muito importante da gente falar. Por quê? A perda de peso, ela vai rápida, né? Ela vai trazer esse estresse metabólico e com isso vai causar o eflúvio telógeno, que é diferente da alopécia, como a gente já conversou aqui. A caneta emagrecedora, ela vai fazer o seguinte, por conta desse boom de hormônio aí que vai ser liberado no corpo, por conta da gordura mesmo sendo exterminada, digamos assim, de forma muito brusca, vai fazer um estresse metabólico. Com esse estresse metabólico, a gente perde nutriente, a gente perde proteína, porque a gente perde muita massa magra, e a gente perde substrato. A gente perde tudo aquilo que é necessário para o corpo utilizar de ferramenta, de ingredientes, digamos assim, para poder construir aquele folículo. E isso, quando é feito de uma forma muito Sim, ok. displicente, digamos Uhum. assim, né? Quando é feito de uma forma displicente, sem o acompanhamento nutricional, sem o acompanhamento de um profissional, isso vai acarretar em danos mais severos, em quedas mais severas. E as pessoas que têm uma maior tendência a ter eflúvio telógeno, ou uma maior tendência até a ter a alopécia mesmo, elas vão sofrer mais do que as pessoas que não têm. Isso já é comprovado em estudos. O que é que a gente pensa, né, das canetinhas aí como uma estratégia boa para emagrecer? Elas são direcionadas para pacientes que são obesos, sobretudo aqueles diabéticos, né? É uma medicação que mexe no metabolismo ali mesmo da insulina também. E é uma boa medicação. Ela veio realmente para botar um marco ali no tratamento, principalmente desses pacientes que estão super inflamados. Mas, respondendo ainda, trazendo aquela sua pergunta, ela não é a vilã. Porque se você faz uma cirurgia, você está estressando o corpo. Se você muda a sua alimentação, você está estressando o corpo. Se você usa uma caneta para emagrecer, você está estressando o corpo da mesma forma. Então, não é o problema não é a caneta. O problema é a forma como é feita isso, não só da caneta, de tudo, né? Claro, entendo. Agora, quando acontece o eflúvio telógeno e a pessoa está ainda ou terminando ou está finalizando o tratamento de perda de peso, se a pessoa não suplementar ou se ela não usar um bom produto, vai estabilizar ou a tendência é ficar careca? Essa é uma boa pergunta. O eflúvio telógeno, ele é autolimitado. Então, quando você tira o que está causando o eflúvio telógeno, naturalmente, os fios vão voltar a crescer. Mas falando de emagrecimento, de déficit proteico, déficit nutricional, de micro e macronutrientes, você precisa repor aquilo ali para o cabelo voltar a crescer. Falando em tempo, o cabelo não cresce da noite para o dia.
Concorda comigo? Demora um 100%. pouquinho. Então, quando eu faço aquele evento estressor no meu organismo, o cabelo começa a cair geralmente 3 meses depois. E o que é que esse estresse faz? Ele encurta, ele pula etapas naquele ciclo capilar. Joga lá, Lucas, de novo aquela imagem pra gente. Ele faz essa fase que é de, vamos lá, de 2 a 7 anos aí, dependendo da literatura, ela se encurtar e pular direto para a fase telógena. Então eu perco aquela fase ali que é primordial para crescer e fortalecer o meu cabelo. Ele pula as etapas e vem todo para a fase telógena e aí começa a cair. Então o estresse ele encurta a fase anágena. Esse é o termo técnico que nós utilizamos na tricologia, tá? Então, quando eu tiro o fator causal, que no caso seria o emagrecimento rápido, eu naturalmente, 3 meses depois, ele sai da fase telógena e volta para a fase anágena de novo. Só que não adianta ele vir para a fase anágena se você perdeu ferro, se você perdeu vitaminas, se você perdeu proteínas, se você perdeu nutrientes. Então, o cabelo vai voltar a crescer. Mais fino, mais fraco e talvez com uma velocidade de crescimento que não é adequada. Mais lenta. Uma velocidade mais lenta. Mais lenta e também mais fino. Mais fraco, o cabelo Mais fica fraco. quebradiço, né? Ele não tem todos aqueles nutrientes que ele precisa, né? E suplementar, sim, é uma saída. Não digo nem suplementar para quem já está com a queda só. Se você pensa em começar o uso das canetinhas, comece a suplementar desde já. 2, 3 meses tomando ali um suplemento rico aí em vitaminas, rico em ativos, você já consegue prevenir muito bem essa queda aí. Eu desenvolvi um tempo atrás, antes das canetas, um suplemento pensando exatamente nas pessoas que sofrem muito com queda. Porque tem muitas vitaminas no mercado, existem muitos remédios, né? Podemos assim dizer, mas eu quis um suplemento um pouco diferenciado. Eu quis que ele tivesse alguns sais minerais específicos, eu quis o zinco, a biotina, que é a vitamina H, a gente colocou aqui a curcumina, que é um antioxidante. E aí a gente começou a perceber que as pessoas que fazem o uso contínuo desse suplemento, elas têm menos queda de cabelo e ainda tem um fortalecimento das unhas. Então não é um produto específico só para prevenir a queda. Eu mesmo tomo 2 cápsulas diariamente, eu não abro mão. Com suco de beterraba. Com suco de beterraba, que você não acreditou que eu tomo. Mas é verdade, porque o suco de beterraba é o meu pré-treino. Às vezes as pessoas querem tomar pré-treino à base de muita cafeína. Eu até gosto, não abro mão de café. Mas nesse caso, o suco de beterraba, cara, não sei o que tem ali de diferente, mas me deixa com uma energia surreal. Aí vem com a vitamina, potencializa. Então, e junto o limão com a vitamina C, então potencializa, é o meu pré-treino diário, não deixo de tomar para fazer exatamente a prevenção da queda. E isso tem tido muito resultado nas pessoas que usaram a caneta emagrecedora e durante o uso viram que estava tendo muita perda de cabelo, a gente incentivou o uso. Olha, fala com o seu médico. Eu nunca falo para uma pessoa assim, olha, comece a tomar deliberadamente, tá aqui à vontade. Não. Consulte o seu médico, veja se você não tem nenhuma restrição, mostre para ele a composição que está aqui, essa quantidade que tem aqui de todos esses ingredientes, para ele poder te orientar. A gente não teve nenhum problema, muito pelo contrário, as pessoas estão felizes de ver que tem menos queda de cabelo tomando não só o suplemento, mas também usando um produto que a gente tem, que é da marca Fitoxil. Olha, a minha esposa tá te acompanhando, tá tomando Fitoxil e o famoso suco de beterraba também todos os dias. E já trazendo esse pouquinho de ciência, a beterraba ela é rica em açúcar, né? Mas é diferente do açúcar que a gente tem refinado em casa, né? Aquele de branco mesmo. É um açúcar natural. Então, comer bem, eu lembro muito da medicina tradicional, a medicina chiquinha. Nós temos 2 medicinas, né? A tradicional, que não é essa que nós temos hoje, que é a medicina chinesa, aquela coisa mais antiga, né? E a medicina convencional, que é a de hoje. E na medicina tradicional, eles têm uma orientação de você desembalar menos e descascar mais. Então, tudo que você pega que é da terra, que é da natureza, ele é mais saudável. Ainda o açúcar da beterraba, né? Então, por isso que você se sente com esse vigor. E, óbvio, o suplemento de vitaminas ajuda bastante. Né? Tá, e você toma suco de beterraba? Não mesmo. Você não sabe o que está perdendo. Não me desce o suco de beterraba, me desculpe. Lá em casa, a Renata, que puxa mais para esse lado saudável, né? Ela
faz questão de fazer comida saudável pra gente. Não, vamos comer bem hoje. Hoje a gente já comeu aquela pizza. Ela tô entregando. Ele comeu aquela pizza ontem. Não, vamos fazer uma coisa mais saudável e tudo. E todo dia lá eu tô acompanhando também. Eu vejo no story, ela posta assim uns 10 comprimidos que tá tomando e tem 2 do Fitoxil todo Tem que dia. ter. E foi muito bom você ter falado nisso, Eric, porque é importante a gente falar na parte médica mesmo. Eu sempre converso com os meus pacientes. Falo, olha, existe a parte do médico, existe a sua parte. Claro. Tanto a sua alimentação quanto o seu exercício físico, para acelerar mesmo o metabolismo, você ter a sua idade, digamos lá, 70 anos, mas com a idade metabólica de 30, de 40. Isso é possível, sim. Então, a sua parte é comer bem, dormir bem, fazer exercício físico, suplementar suas vitaminas, né? E se cuidar, no geral. É importante, eu sempre trago essa informação. Existem as medicações que nós passamos, mas os cosmecêuticos são extremamente importantes. Porque a medicação, você às vezes vai ali uma vez por semana, dependendo do tratamento, uma vez por mês, fazer uma aplicação, uma aplicação de IMP, medicamento direto ali no couro cabeludo, é uma vez por mês, mas e o dia a dia? Né? O cuidado diário. O cuidado diário é extremamente importante. E é no dia a dia que você está lavando o seu cabelo, que você usa um tônico capilar. Isso é extremamente importante. Sim. Por exemplo, eu também tive o cuidado de desenvolver um cosmecêutico, um tônico que contém VEGF para ajudar no aumento da densidade do folículo, vários extratos botânicos que eu considero extremamente importantes para poder estabilizar. Você falou uma coisa que eu gosto muito, o tratamento da pele do couro cabeludo. Às vezes as pessoas não se preocupam com a pele do couro cabeludo e é ali que é como se fosse a terra, né? Você está ali com o fio para nascer e ele tem que estar num lugar estabilizado, equilibrado para ele nascer saudável, forte, sadio, para ele cumprir o ciclo dele de uma forma orgânica. E aí, pensando nisso, eu falei, gente, a gente tem tanta coisa, tem tantos ativos na natureza, eu sou apaixonado com ativos da natureza, sou apaixonado com fitossêuticos, eu trouxe todos esses extratos botânicos para dentro dos produtos para justamente fazer esse autocuidado e colocar isso em pauta mesmo para que as pessoas elas possam prevenir, porque todo mundo que me pergunta qual é o melhor remédio para queda, a resposta é sempre a mesma. A primeira, prevenção. Você também concorda? Com certeza. A medicina preventiva, ela é brilhante, porque é muito melhor e muito mais simples. E aí é que eu trouxe aquele conceito no início de uma forma mais simples. A simplicidade da prevenção é melhor do que você ter que tratar. Tratar é mais caro, tratar é mais complexo. Quando você previne, você evita um custo. Eu não estou falando só financeiro, é um custo de vida mesmo. Sim. Você olha para trás e aquele tempo que você perdeu que não volta, não tem jeito. Já passou, né? Agora, assim, eu também tenho um ativo que é muito falado, as pessoas podem fazer de uso oral, com receita médica, é o minoxidil. Eu estava lendo há um tempo atrás sobre o minoxidil, é um artigo que foi feito, versus o óleo essencial de alecrim. Eu uso muito alecrim nas composições. Eu acho que eu uso alecrim em tudo. Até no nosso descolorante, eu uso o extrato de alecrim. Eu sou apaixonado com essa planta. Até na comida também. Eu vi que você cozinha também. De vez em quando a gente se arrisca, né? Sim. O químico tem essas vantagens de querer misturar as coisas. E eu sou apaixonado realmente com alecrim porque eu entendo os benefícios que ele tem de revigorante. Sim. Aí eu, lendo esse artigo, falava que as pessoas... tanto não o de uso oral, mas o da aplicação, pessoas que aplicam o minoxidil e pessoas que aplicam produtos tônicos com o óleo essencial extrato de alecrim. E essa comparação foi positiva, porque o alecrim, ele causa vasodilatação, dá uma maior oxigenação ao redor do folículo piloso, com isso leva mais nutrientes e o folículo ele desenvolve melhor. Mas eu sei também que existe o minoxidil para aplicação diretamente no couro cabeludo. Inclusive, já fiz também. Mas para quem é leigo, como que a gente pode abordar isso? Tanto o minoxidil natural, eu chamo de minoxidil natural, é o alecrim. E o minoxidil medicação. Vamos descomplicar a ciência, né? Falar em termos mais simples aqui. O minoxidil, é uma curiosidade até, é uma medicação que ela foi primariamente produzida para hipertensão, para pressão arterial. Olha que curioso. E outra curiosidade é que a maioria das medicações para cabelo foram feitas para outra coisa e o efeito colateral é no cabelo. Muito curioso. O minoxidil, ele é um vasodilatador não seletivo. Então, ele dilata os vasos do corpo. Uhum. Então, imagina uma mangueira de jardim. Você liga ali a mangueira, a água está saindo com aquela pressão ali. Se você apertar aquela mangueira, naturalmente, a água vai com mais pressão.
O minoxidil faz exatamente o contrário. Ele folga, ele relaxa a mangueira. Então, diminui a pressão que aquela água, que aquele líquido, no caso o sangue, passa por ali. Mas quando eu diminuo essa pressão dentro do vaso, eu consigo fazer com que esse volume de sangue que tem oxigênio, que tem nutrientes, passe de forma mais lenta e em um volume maior. E quando passa de uma forma mais lenta, ele fica mais tempo em contato com o folículo e ali ele nutre mais, porque o folículo consegue absorver mais aqueles nutrientes. É assim que age o minoxidil. E qualquer droga que você dê para o paciente, qualquer ativo, né? Falar droga, droga na medicina é medicação, tá, gente? Qualquer droga que você introduza ali, seja por via oral, seja intradérmica, seja transdérmica, e vamos falar também de vias de administração da medicação, eles vão ter aquela ação, né, de vasodilatar e naturalmente vai trazer sim mais aporte de nutriente. Por isso que você que passa o minoxidil na cabeça, percebe que o minoxidil ajuda a crescer o cabelo de fato, né? É mais rápido, porque ele entrega mais nutrientes para o cabelo. Que bacana, uau, que explicação top, né? É, pensando nisso aí, é por isso que a gente conversou e eu falo dos cosmecêuticos, que é usar plantas com extratos botânicos também voltado para isso. Uma coisa que eu noto bastante é a pessoa que faz o uso contínuo, regular mesmo, dos tônicos, que ela aplica direitinho, mas tem uma coisa muito importante que eu sempre gosto de investigar: a água. Tem gente que não se atenta para o tipo de água que ela toma banho, ou quando ela vai na piscina com muita frequência. E aí, como é que é essa questão, por exemplo? Eu já cheguei a ver, você já me mostrou, já me apresentou, pessoas que tomam banho só na água quente. Depois a pessoa não tem o que reclamar, né? Porque a água quente demais, ela desfavorece muito o folículo? Ela inflama o couro cabeludo, não o folículo em si, mas a terra onde você está plantando Uhum. aquele cabelinho ali, ela fica inflamada. Eu tenho até aqui algumas imagens do meu próprio cabelo, né? Eu não vou, tenho de pacientes, mas eu vou aqui me expor um pouquinho. Eu tomo banho quente, às vezes tá um frio danado de manhã cedo, eu tomo banho quente e eu acabo pecando nisso aí. E eu tive a curiosidade de utilizar o shampoo, o Spa Detox, Ah, sim. meu preferido. Aquilo ali dá uma refrescância na cabeça que é sensacional. E eu tenho o que você falou agora há pouco, a psoríase, né? Eu tenho aquela psoríase que é induzida por... Inclusive, estou interessado em conversar contigo sobre isso. Vamos conversar. Eu ainda não apliquei óleo essencial. E eu achei curioso, acho que isso aí pode ser Uhum, uma solução muito boa para mim e para meus pacientes também. com Tá? certeza. E eu tive a curiosidade de pegar esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui, gente, é um tricoscópio. Isso aqui é basicamente um microscópio de cabelo. Ele mostra pra gente o que você não consegue ver a olho nu, tá? E eu passei o tricoscópio e a imagem, ele é até um pouco forte, tá? Porque parece uma cena de guerra quando você vê um couro cabeludo inflamado, tá? Eu vou pedir pro Lucas jogar aí na tela pro pessoal essa imagem. O couro cabeludo inflamado a gente não vê, mas ele é basicamente... fala, olha, se você fosse plantar cabelo ali, você plantaria? Quando você olha, você assusta. Fala, não E plantaria. como é que vai nascer um cabelo num couro cabeludo No couro inflamado, cabeludo não inflamado. tratado, cheio às vezes até de resíduos químicos, principalmente a água que a gente toma banho, né? Tá cheio de resíduos químicos, tratamentos químicos. E aí você falou do Spa Detox, que ele remove metais pesados que ficam depositados no couro cabeludo. Por isso que você gosta tanto. Fora a Além da sensação do... a, a Nossa, é sensação de, muito de leveza, gostoso. né? A gente sente como tá Leveza. leve. E eu não sei se é um intuito, mas eu imagino que sim. Mas a minha experiência própria, falando agora como, não doutor Júlio, mas como Júlio, ser humano, eu fiquei mais tempo sem ter o retorno da psoríase, daquela descamação. Então, me fez muito bem. Me fez muito bem. Sim, ali a gente tem o gengibre, a gente tem a clorofila verde, que é riquíssima em sais minerais e vitaminas. A clorofila vem dos vegetais. É, E aí tem o próprio alecrim, que ele também é um anti-inflamatório. Eu chamo de antibióticos naturais. Está no produto como antibióticos naturais. E a questão da psoríase, esse protocolo que eu já acompanhei em outras pessoas, usando o óleo essencial de melaleuca com o hortelã-pimenta, além de causar a refrescância, também ele acaba trazendo essa cura para esse couro cabeludo que ali está, né, com esse problema. Não só na psoríase, mas também na dermatite. Pessoas têm dermatite seborreica. Então, assim, é um protocolo que realmente a gente viu que está funcionando e tem agregado muito valor, né, nos procedimentos que as pessoas fazem aí nas barbearias, que fazem nos salões de beleza e próprio para o consumidor final, também que quando ele adquire o Spa Detox, assim como você, nesse momento, como consumidor do produto.
Eu posso mostrar uma foto também da minha psoríase aqui para assustar o pessoal de verdade? Pode. Eles entenderem a importância do Claro. cuidado diário. Sim. Porque realmente é coisa de mudar a vida. É coisa de mudar a vida, porque quem convive com isso sabe o quanto isso é terrível. Esfriou um pouquinho, estressou o corpo. Aparece a psoríase. Se estressou mesmo, passou um momento ali emocional, aparece a psoríase. E você ter um tônico, ter uma medicação, uma coisa que você pode usar em casa para poder prevenir isso aí, realmente é de uma qualidade de vida exuberante, tá? Pois é. Muito bom. Faz sentido. Eu chamo isso de você despertar o folículo piloso. Então, se vem um shampoo que faz a vasoconstrição do poro e depois vem um bálsamo que faz a vasodilatação, tem até uma leve pinicação, logo em sequência o poro está aberto para você enxaguar esse cabelo e depois aplicar o tônico. Essa é a idealização do produto. Interessante. E, inclusive, obrigado. E, inclusive, a gente fez esses testes num laboratório para ser dermatologicamente testado e com teste de eficácia, para ser prevenção de queda. Perfeito. É a linha... Fitoxil. Então, vamos falar um pouquinho de medicação mesmo, de ativos, né, dos cosmecêuticos. E aqui, como conflito de interesse, eu sou porta-voz da marca Eric Kennedy Professional. É importante trazer essa informação. Mas vamos falar de benefícios, sim, do uso do minoxidil. O minoxidil, como já falamos, é uma droga que vai fazer os vasos ali mais próximos dos folículos dilatarem e assim entregar mais oxigênio, mais nutrientes que estão no sangue. E se você não tem nutriente no sangue, o que é que o sangue vai entregar? Então é importante associar com um complemento vitamínico ali, de minerais, né, de ativos que vão ser substrato para poder... para o couro cabeludo, digamos assim, para o bulbo capilar, fazer aquele fio de qualidade, que é o que a gente espera, né? O minoxidil é uma boa medicação, e ainda explicando naquela imagem lá do ciclo capilar, Lucas, o minoxidil ele faz justamente, pelo aporte mais de sangue de nutrientes, faz essa fase anágena e o cabelo crescer um pouquinho mais rápido. Agora, o que é interessante? O minoxidil ele causa o famoso efeito shedding, que é aquele efeito que você começa a utilizar o minoxidil e o cabelo cai. E é completamente normal, e o pessoal geralmente assusta, eles se desesperam. Por quê? Ele vai fazer o cabelo acelerar também em crescimento. Mas aqueles fios que já estão na fase telógena, ele vai acelerar o processo de queda para iniciar uma nova fase anágena. E aí crescer novos fios. Por isso que o minoxidil aumenta o volume. Ele pega a porcentagem de fios na fase telógena e diminui. Transforma ele em fase anágena. É uma medicação maravilhosa. Tem a sua versão por via oral, como eu disse anteriormente, é uma medicação criada para hipertensão arterial, nas doses de 25 e 50 miligramas, dose bem alta em comparação que a gente usa para cabelo. Então, o que é que eles fizeram? Eles estudaram essa droga e falaram, olha, qual é a dose que eu não tenho repercussão na pressão arterial, porque eu tenho medicações que são muito melhores, muito específicas para a pressão arterial, para o coração, mas eu quero manter o efeito colateral de crescer cabelo. Uhum. Então, eles chegaram na dose de homem aí de 3 a 5 miligramas, de mulher ela pode usar de meio aí até 1,5 miligramas, dependendo do caso, né? Agora, o uso do minoxidil oral, né? Ele tem no fitoxil? Então, minoxidil não. Não, no oral não, porque é uma prescrição médica. Exato. Mas eu estudando toda essa parte do minoxidil, sabendo das vantagens dele, e sabendo que existe um minoxidil natural, que a gente chama aqui é o óleo essencial de alecrim, aí eu apresentei ao mercado um produto testado, que é o kit fitoxil. O shampoo, por exemplo, ele contém... Eu escuto muito isso. Tá, shampoo, não existe shampoo de queda. A gente sabe disso. Mas existe um shampoo que ele precisa preparar a pele do couro cabeludo para receber os demais ingredientes. Então, o que eu fiz? Na época que eu fui lançar o kit fitoxil, eu pensei muito no despertar do fio. Aquele fio que está adormecido, aquele folículo piloso que está ali parado, igual você disse, que não está recebendo nutriente, não tem uma boa oxigenação. Então, o shampoo, ele é específico para limpar esse meio ali, que é o couro cabeludo, e fazer uma vasoconstrição dos poros, ou seja, ele vai fechar. Num primeiro momento, a pessoa pensa assim, poxa, se vai fechar, como é que eu vou depositar depois ativos? Mas é aí que vem o diferencial. Porque depois que enxágua o shampoo, vai aplicar um bálsamo. Eu não dou nem o nome de condicionador, porque é realmente um bálsamo. Só que ele é um bálsamo quente. Quando aplica, ele dá um choque de temperatura na pele do couro cabeludo. Se antes o shampoo refrescou, o bálsamo vai aquecer. Ele vai causar hiperemia na pele do couro cabeludo. O que está acontecendo ali? Através do óleo essencial de alecrim, que eu considero um minoxidil natural,
com a chinchona, com a arnica, com outros extratos botânicos. Eles vão promover a vasodilatação sanguínea, por isso que vai ter aquele aumento de sangue em toda a parte periférica do couro cabeludo. Com isso aí, após o enxágue, a pessoa até sente um pouco de pinicação, mas é um período muito pequeno. Mas vale a pena, porque você está despertando ali o folículo piloso, que talvez esteja adormecido ou não recebendo nutrientes. E junto ali do folículo piloso, a gente tem ali um músculozinho, né? Aquele músculo que a gente chama músculo eretor. Exatamente. Então ele é muito pequenininho e ele também recebe esse estímulo para poder falar com o folículo assim. Eu geralmente uso isso na linguagem popular. Vamos folículo, vamos lá, vamos despertar aí, vamos dar um jeito na vida. E aí, quando enxágua a pele do couro cabeludo e o cabelo, o produto é para tratamento da pele do couro cabeludo, aí sim vem o tônico, que vem com todos aqueles ativos, VEGF, condroitina, vem outros ativos botânicos, vem também os extratos de alecrim, gengibre, são matérias-primas, ingredientes que a gente considera que é o remédio, A natureza nos dá tudo, né? Na natureza tem Incrível tudo. isso. Então, ali você está ali colocando esses ativos para poder estimular o crescimento do cabelo e fazer com que deposite lá dentro mesmo esses ativos que vão ajudar a aumentar a matriz ali do folículo piloso, vão ajudar ali a proporcionar saúde para o cabelo, pro pelo, né? Na raiz. Inclusive, tem um ativo que eu também gosto demais, chama acetiltetrapeptide 3. Ele ajuda na vascularização sanguínea para aumentar a densidade da base folicular. Sendo assim, a gente tem um retardo na fase telógena, que é a fase temida para quem acha que vai ficar careca. E eu te perguntando ainda sobre o minoxidil, porque principalmente para mulheres, né? Existe a grande vantagem de se utilizar um tônico ou um cosmecêutico que tem esse princípio ativo, é que o minoxidil por via oral ele age de forma sistêmica. Então, se a mulher fez ali uma depilação a laser, vai crescer o pelo na axila, não vai funcionar vai mais. crescer o pelo na área, a gente só vai perder essa depilação a laser, né? E que é uma moda, também é uma febre. Isso é cuidado, né? É cuidado que a tecnologia traz pra gente. E falando em tecnologia, as formas de aplicação do minoxidil. Nós temos as formas transdérmica, que é a forma através da pele, como o próprio nome já diz. É o tônico, é o shampoo, é o que você passa e que fica em contato com a sua pele vai absorver aquilo ali para a derme, onde tem ali os vasos sanguíneos que vão levar, né, todo esse nutriente, esse ativo para o folículo capilar. E existe a forma intradérmica, que essa já é diferente. A gente introduz a medicação direto na derme. É a questão do drug delivery que eu te falei. Então, são ativos como fator de crescimento, esses GF da vida, né? Que a gente vê, GF vem de growth factor, né? Que vem de fator de crescimento, que é um dos princípios que nós também utilizamos para o tratamento de microagulhamento ali, né? O MMP, o IMP, e que faz um bem danado, porque isso é natural. No nosso plasma sanguíneo já tem vários fatores de crescimento. E quando a gente aplica isso diariamente no couro cabeludo através de um tônico, isso é muito benéfico. Muito benéfico. O minoxidil, existe outra forma também de ser aplicada, além da transdérmica e da intradérmica, que é a via oral. Essa via, para homens, tudo bem. Para mulheres, eu indico realmente só se a mulher não tiver nenhum problema em perder a sua depilação a laser, né? Claro. Por isso que a gente tem que prevenir. Eu sou a favor de prevenir, de usar bons produtos e, claro, procurar produtos cosmecêuticos que estão registrados na Anvisa. Porque um produto como o Fitoxil, Dr. Júlio, ele tem que ser registrado. É grau 2 na Anvisa. Ela tem que ter a ciência por detrás, ela tem que ter a comprovação e a gente, né, contrata um laboratório. Você, como médico, sabe, precisa de passar pelo comitê de ética, vai ter aqueles cobaias humanos que vão usar os produtos por determinado tempo até eles chegarem nas conclusões finais. Esse produto aqui, a gente teve aí um resultado de 98% de aumento da densidade capilar e também de fator de crescimento. Então, usando ele diariamente. Eric, mas é muito difícil usar todos os dias shampoo, bálsamo, depois eu seco o cabelo, aplico o tônico, massageio e deixo agir no cabelo. Sim, mas é o autocuidado. É específico para isso. Então, durante 30 dias nós fizemos esse teste preliminar. Depois, com 90 dias, a gente já tinha o resultado, que estava em 88% de diminuição da queda, até chegar nos 180 dias. E é claro que esses testes são acompanhados, vêm com laudos e os laboratórios são todos certificados pela Anvisa para dar a conclusão de a gente poder falar assim, eu tenho um produto
anti-queda ou um produto que é um acelerador de crescimento. Te conhecendo bem, eu sei que você é um exímio cientista e você sabe que eu gosto muito de ciência também. E ciência, a gente não mostra só o papel, só o estudo, a gente mostra acontecendo de verdade. Sim. Eu vou pedir pro Lucas mostrar que a experiência que eu fiz comigo mesmo, eu fui a cobaia, tá? Utilizando o Spa Detox, como eu havia dito, eu tenho a psoríase, às vezes no momento estressou, até quando faz mais frio, é terrível. Então, olha essa primeira imagem aqui do canto. Gente, tá vendo essa parte branca? Isso é tudo descamação do couro cabeludo, tá? E eu tô trazendo aqui agora, depois que eu lavei o couro cabeludo, caí na besteira de usar o Spa Detox, mas lavei com água quente. Saíram aquelas descamações e o couro cabeludo ele fica desse jeito aqui. A imagem é um pouquinho forte, mas é a realidade, tá? A gente enxerga com isso aqui, ó, com o tricoscópio, coisa que você não vê a olho nu. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, gente, ali embaixo do cabelo ali, é o couro cabeludo com inflamação. Então, quando tem inflamação, ele fica parecendo que está sangrando mesmo. Isso é extremamente nocivo para o couro cabeludo. E banho quente faz isso, tá? Então, a partir de hoje, quer manter o seu cabelo aí saudável, evita o banho quente, tá? Lava o cabelo com água fria, mesmo que o corpo seja com banho quente. E aqui, depois de começar a lavar o cabelo com Spa Detox e água fria, olha a diferença. É notória essa diferença. É um couro cabeludo mais saudável. Perceba até a espessura dos fios e os folículos capilares. É uma curiosidade muito interessante, né? A gente pensa que é um fiozinho por cada folículo. E não é, né? E, na verdade, pode ter de 1 até 7 fios no mesmo folículo. E quando você utiliza ativos que estimulam, que nutrem, eles vão começar a produzir mais fios. Olha que legal. Então, tem folículo ali com 2 fios, outro com 2, ali em cima um com 3. E a gente vê também, tem uma outra imagem aí, Lucas, que é de um couro cabeludo com os cabelos menorzinhos. Se você puder colocar ela aí pra gente, que é quando eu pego o folículo ali na fase anágena inicial, tá? Que a gente vê o crescimento de novos fios. Quando a gente faz esse exame da tricoscopia, a gente também faz esse cálculo de densidade. A gente consegue ver em uma estimativa de quantos por cento eu tenho ali em cada fase, numa área de tricoscopia. E aqui eu tenho uma imagem também de cabelinhos novos crescendo, Eric. Os baby hair. Os baby hair estão maravilhosos, né? Nossa, é o sonho de toda mulher, né? Ver o baby hair crescendo em áreas que antes estavam com a densidade capilar realmente prejudicada. E o minoxidil, ele faz isso. Né? O alecrim também, ele é muito bom. Tem vários estudos, na verdade, sobre óleo essencial de alecrim e, se eu não me engano, de hortelã-pimenta também, que tem esse fator vasodilatador, que olha lá, os pelinhos bem pequenininhos, que bonitinho, né? Crescendo, mas olha a espessura do fio. Que imagem maravilhosa. É um fio mais grosso. Agora, Lucas, mostra essa imagem aqui de antes, para ele comparar a espessura do fio. A imagem que tem os cabelinhos aqui, pra gente poder comparar. Aqui são fios novos crescendo, perceba os folículos cheios, tá? 2 fios. E o que dá densidade mesmo, Eric, não é a quantidade de folículo, é a quantidade de fio que tem nesse folículo, tá? Ou seja, um folículo pode ter até 7 fios. É mais raro encontrar com 7, mas assim, é comum, é rotina na profissão a gente fazendo aquela extração para o transplante capilar, encontrarmos ali com 6, com 5. Mas a média é uns 3? A média é uns 3 para 4, tá? De quem trata aí, que toma medicação direitinho, suplementa direitinho, que não tá emagrecendo rápido, tá? A média ali é uns 3. Eu acho que eu tenho uns 4, hein? eu trato do meu couro cabeludo e do meu cabelo há muito tempo. Eu não sou daqueles da época do sabão, não. Olha, vê se dá pra você notar a diferença da espessura do fio, tá? Sim. Olha o fio ali que é bem nutrido, o fio que é de uma pessoa que tem aporte nutritivo, proteico, que dorme bem, que come bem, e a espessura do fio de uma pessoa que não trata, ou que tem alguma patologia. Então, é importante falar que existem os diagnósticos patológicos do eflúvio talógeno, das alopécias. É uma doença, você tem que tratar. O uso de cosmecêutico é importante, como você disse, não substitui o tratamento médico, mas ele é um grande adjuvante, porque é basicamente você ter a medicina na palma da sua mão para você poder usar em casa ali todos os dias e manter essa constância de tratamento, né? Porque você não consegue ir todo dia no consultório, senão você não trabalha, você não faz as coisas do seu dia a dia. E vamos falar agora também de uma queixa muito comum, que é a questão de banho de piscina, banho de mar e como isso agride os fios. É muito comum hoje, né? As pessoas irem muito na piscina e não proteger. Eu vejo isso como um problema recorrente, porque o cloro, ele acaba trazendo aí sensibilidade ao extremo para o couro cabeludo. Nós temos um produto que chama Birredensifique. Você aplica ele no cabelo e as pessoas pensam assim, não, eu aplico o Birredensifique porque eu sou loira. Mas e quem não é loira? Porque eu não estou preocupado só com a haste. O cosmecêutico, ele não é só para a haste, ele é também para a pele do couro cabeludo. Então,
ter uma pele de couro cabeludo protegida é como se eu formasse um filme protetor para que o cloro não agrida. Ou seja, quando a pessoa ela mergulha na piscina, seja homem, seja mulher, seja cabelo loiro, longo, curto, vermelho, ruivo, quando ela mergulha no cloro, não é só o cloro também. O tratamento da água, ele é muito agressivo. Ali tem cobre, fluoretação, sulfato de alumínio. Essa água tão límpida que a gente vê, se você for acompanhar o processo químico de tratamento dela, a gente fica assustado. E isso vem para nossa casa, isso vai para as piscinas, e junto na piscina ainda vai o tratamento da piscina que está sendo feito ali quase que semanalmente. Tem casos aí que é 3 a 3 em 3 dias. Então, temos que preocupar, sim, em proteger o cabelo, e proteger a pele do couro cabeludo, e a gente usa o Bioredensifique isso como um apelo de produto que realmente funciona. Ah, Eric, mas eu apliquei no meu couro cabeludo, apliquei no meu cabelo e mergulhei. Saí da piscina, aplico no cabelo molhado e sujo? Não. Você vai lá na água potável, vai lá na ducha, tira aquele resíduo que está mais externo até então, reaplica o produto como se fosse um protetor solar. Porque tem um tempo, né, de pausa. Protetor solar você tem que reaplicar várias vezes, entrou na água, molhou, embora tenha alguns resistentes, mas o Bioredensifique, que é esse óleo bifásico, ele tem essa função, que ele é rico em sais minerais e vitaminas, e ao mesmo tempo ele está ali devolvendo aquilo que o cabelo ou que o couro cabeludo vai perder. Olha que interessante essa nanotecnologia. Eu já estou prevenindo e já estou dizendo assim, eu sei que o cloro, eu sei que essa química vai te destratar, mas eu vou te proteger. É a prevenção, é o que a gente prevenção. está falando aqui. E foi bom você falar de sais minerais, porque a gente pensa que a água é só H2O, já entrando na tua química. Só água por Mas, H2O. na verdade, na água a gente tem ali cloro, a gente tem ferro. Meu sogro mesmo cismou que lá em casa tava com muito manganês na água, a gente não pensa, né? E são metais que às vezes são pesados também. São. Né? Então, quando a pessoa entra em contato com o cloro da piscina e seus derivados, como o hipoclorito, por exemplo, que vem naqueles produtos, né? Ele vai ter uma alteração na cutícula do cabelo. A cutícula é aquela barreira externa, protetora do cabelo. Vou colocar a imagem da cutícula do cabelo ali na tela para vocês entenderem, porque ainda entrando já na área mais do Eric, da engenharia química, né? A gente vai ter uma degradação dessa cutícula. O cloro ele faz abrir a cutícula do cabelo. E quando você abre, é como se fosse uma armadura de um soldado, né? Quando você abre a cutícula, olha lá que selada, como é bonitinha, né? Brilho. Olha lá, quando ela tá aberta, ela abre literalmente portas para que sujeira, para que resíduos entrem e alterem a estrutura interna do seu fio. Então, quando você toma banho de piscina, você tem uma alteração do pH, você tem uma alteração estrutural do cabelo e existe um ressecamento, digamos assim, uma fragilidade maior, porque por dentro seu cabelo está todo quebrado. Né? Não é só aquilo que a gente vê por fora. Quando a gente aumenta também, óbvio, num zoom muito maior, a gente consegue ver a cutícula do paciente, se é uma cutícula de cabelo saudável ou se é uma cutícula de cabelo que realmente já está destruído por dentro. Né? Isso é um efeito que traz fragilidade capilar. Né? Por isso é tão importante você prevenir antes de entrar na piscina e após o banho de piscina, lava, tira aqueles resíduos ali e passa mais um produto para poder proteger e nutrir seu cabelo. Claro, depois da piscina, gente, spa, detox, para tirar os resíduos, os metais pesados. Depois do banho de mar, a mesma coisa, porque o sal também, ele prejudica muito, ele dilata a cutícula do cabelo. E isso aqui que você falou é muito importante, porque a cutícula dilatada, a cutícula é a porta. Tá entrando tudo ali para dentro. Os resíduos, o sal químico, o sal da água do mar, e tudo isso ali dentro fragiliza e acaba também atrapalhando ali a homeostasia, né? O equilíbrio da pele do couro cabeludo. Olha a quantidade de coisas que a gente não percebe e estão aí no nosso cotidiano. E o sódio, né? Ele é um elemento químico, digamos, podemos dizer um elemento, uma substância. O sal, o cloreto de sódio, é um elemento que ele é muito osmótico. Então, ele vai puxar aquela água para fora. Ele vai puxar a água para onde ele está. Se eu entro numa água que tem muito sal, como a água do mar, naturalmente ela vai puxar a água de onde estiver em contato com ele para poder criar esse equilíbrio ali das ligações. Então, ele vai puxar a água de onde? De dentro do seu cabelo. Vai desidratar o seu cabelo. Então, o impacto maior do banho de mar é a desidratação osmótica do fio, né? Muito importante. Doutor Júlio, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que estou aqui, não para te entrevistar, mas para bater esse papo legal, porque você é autoridade nesse assunto. Imagina. Aprendi muita coisa aqui hoje, coisas interessantíssimas que eu vou levar para minha carreira profissional, para desenvolver novos produtos, novas tecnologias e pelo seu tempo, né, de dedicação de estar aqui e de expor com tanta clareza, mostrar como que é
a importância da saúde, da beleza e do bem-estar em relação ao couro cabeludo, em relação ao cabelo. Gratidão mesmo por essa parceria. Ô, Eric, eu que agradeço o convite, me senti muito à vontade, me senti em casa para falar de coisas que a gente gosta e essa troca de experiência é muito legal. Eu aprendo muito contigo, vejo os seus vídeos, né? A gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Aquele médico que sabe só de medicina, nem de medicina ele sabe. A gente tem que saber um pouquinho também de ser humano, tem que saber um pouquinho de bem-estar, tem que saber um pouquinho também das áreas, das outras áreas, para integrar e ampliar o nosso conhecimento. Porque nós cuidamos de um ser muito complexo, que é o ser humano, né? Então é com muita alegria que eu vim aqui, aceitei o seu convite para a gente bater esse papo e trazer conhecimento de uma forma muito leve para todo mundo aí que só tem a ganhar com isso tudo, tá? Claro. Foi um prazer. E esse foi mais um Beauty Business, o podcast com Eric Kennedy. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com quem você acha que faz todo sentido ouvir essa entrevista, este maravilhoso conhecimento que nós tivemos aqui hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.